Olá, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, que Deus ilumine a sua vida, que Deus te traga muita paz, muita alegria ao seu coração. Estamos chegando aqui com mais uma live da vitória, a oração da meia-noite, em seu favor e em favor de toda a sua casa, de toda a sua família. Estamos nesta campanha, durante 70 dias, estamos em campanha de oração e muito mais do que isso, estamos também ouvindo a voz de Deus. E o mais importante é ouvir a Deus. Você sabe que muitas são as pessoas que, pelo fato de não ouvirem a Deus, elas não conseguem vencer. Porque o conselho de Deus, o conselho do Senhor dura para sempre. Ou seja, o conselho de Deus é atual. O conselho de Deus não cai por terra, não é destruído pelas circunstâncias, não depende do andar da economia, do governo. O conselho do Senhor é que prevalece diante das aflições do mundo e pela fé nós somos vencedores. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A diferença da fé, a certeza da vitória. Porque não fosse assim, o Senhor Jesus não diria que nós devemos orar sem cessar. E disse mais ainda: pedireis o que quiserdes e vos será feito, quando você pedir a Deus em nome do Senhor Jesus. Então, a live da madrugada, essa campanha dos 70 dias, você é convidado a orar e a conhecer o poder de Deus através da fé em nome do Senhor Jesus, tá bom? Prepara o copo com água, o meu está aqui preparado, O meu já está aqui prontinho, porque daqui a pouco nós vamos abençoar aqui. Vou deixar aqui do lado, aqui em nome do Senhor Jesus, daqui a pouco a oração em seu favor e em favor de toda a sua vida e de toda a sua família. E você pode participar mandando o nome daqueles a quem você quer que recebam a oração aqui dentro da live. Você pode também mandar para cá o nome, o seu nome, o nome da sua família. Nós vamos estar orando daqui a pouco, na madrugada, já no começo de um novo dia, na madrugada de um novo dia, nós nos unimos em oração e falamos com Deus. E certamente Deus ele há de abençoar, certamente Deus ele há de fazer a obra na sua vida em nome do Senhor Jesus, tá certo? 23 horas e 37 minutos, lembrando que a gente está aqui em Manaus, Às vezes a gente fala a hora e como as pessoas às vezes chegam na live e não sabem de onde nós estamos falando do Amazonas. Eu estou aqui na cidade de Manaus. Essa live é transmitida aqui na cidade de Manaus, tá bom? Então aqui 23 horas e 43 minutos. E aí no sul do país, em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, já passam da meia-noite, Então nós estamos entrando à madrugada na presença de Deus. Prepara aí o copo com água, prepara o pedido de oração. Você que está com o seu pedido aí, seja forte. Deus vai te dar vitória, tá bom? Deixa eu já cumprimentar, dar uma boa noite, fazer alguns registros aqui, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deixa eu registrar aqui algumas participações, tá? A Maria Guiar Monteiro, dizendo boa noite, a paz a todos da live. Magali Sodré, lá em São Paulo. A Maria Guiar compartilhando a live em nome do Senhor Jesus. Dona Neide Pedro, Deus abençoe, dizendo boa noite a todos, irmãos da paz do Senhor Jesus. Emily Rocha, lá em Rondônia. Francelma dos Santos, Deus abençoe. Magali Sodré, Socorro Aguiar, boa noite, a paz, pastor Fábio, missionária Liliane, Deus abençoe. Ô, dona Socorro, a senhora dá sumida, hein? Aparece lá na igreja. Emily Rocha, A Gláucia Paiva, quem mais aqui também acompanhando a live? Amélia Freitas, Deus abençoe. A Jaque Lari, também lá no Rio de Janeiro. Cleide Miranda, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Maria Divina Ribeiro,
Também aqui acompanhando a Isadora Ferreira, na Gisele, né? O Gisele, o Nailson, Nicolas e a Isadora. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Fábio. E Liliane, Deus abençoe. A Sirlene, lá em Brasília, Deus abençoe. Cleide Miranda, também aqui acompanhando. A Socorro Moraes, o Anselmo Andrade, a Glória Carvalho, quem mais aqui? Isadora Ferreira, Sheila Maria, Deus abençoe. Anselmo Andrade, Socorro Moraes, a Joana Bergsman, né? Deus abençoe, dizendo boa noite. E mais pessoas aqui acompanhando também, mais pessoas chegando para acompanhar a live em nome do Senhor Jesus. Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe aí nos seus grupos de oração. Daqui a pouco nós vamos orar e nós vamos invocar o poder de Deus, mas eu quero daqui a pouco ler uma palavra, né? Uma palavra abençoada para o seu coração. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar muito, não é? Muito ao seu coração em nome do Senhor Jesus através dessa palavra, tá bom? A Cleide Miranda também pede oração aqui por muitas pessoas, né? Laura, Helena, Luiz, Tainá, Maria, Júlia, Elias, Vanessa, João, Pedro, Lucas, Neide, meu Deus, quantas pessoas aí recebendo a oração. A Digete Rocha, né? A mãe da Emily, Deus abençoe aí a dona Digete, lá em Rondônia, acompanhando aí em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus, tá bom? E você deve preparar seu copo com água. Por que eu peço para as pessoas prepararem o copo com água? Bom, a Bíblia diz, a palavra do Senhor, ela fala que o apóstolo Paulo, por estar distante das pessoas, diz a Bíblia que eram enviadas às pessoas que estavam doentes aventais e lenços de seu uso pessoal. E diz a Bíblia que os demônios e as enfermidades fugiam daquelas pessoas, elas eram curadas e libertas também. E também, certa vez, o Senhor Jesus disse ao cego de nascença: vai, lava-te no tanque chamado Siloé, e você vai enxergar. É óbvio que Jesus não disse que as águas do tanque de Siloé eram curativas ou milagrosas, não. Era necessário que o cego precisasse de uma ajuda, ou um ponto chamado ponto de contato da fé, para que ele pudesse ser ajudado a crer naquele momento. A água do tanque de Siloé nunca foi milagrosa, mas a ordem dada pelo Senhor ao cego fez com que acontecesse o milagre. Ele foi abençoado pela obediência, não é? À palavra do nosso Deus, o Senhor Jesus. Assim também como os aventais, os lenços de Paulo não eram milagrosos, não havia nenhum tipo de poder milagroso ou que eram tão santos. Não era isso. As pessoas estavam impossibilitadas de estarem ali perto do homem de Deus para que ele fizesse a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Jesus disse assim: imponham ou imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E como você está aí, você está longe, não é? Nós vamos abençoar a água, consagrar este copo com água, que é simples, é uma água pura, simples, não tem, é da tua casa, da minha casa. Pega aí o copo com água e prepara aí, porque nós vamos abençoar em nome do Senhor Jesus. Você vai beber e pelo poder da fé em nome do Senhor Jesus, você vai ser curado para a glória do nosso Deus. Essa é a nossa fé, tá bom? Peço oração pelo Renato da Cruz Barcelo, pela libertação do vício da bebida, em nome de Jesus. Vamos orar, tá bom, Sirlene? A Joana Bergsman, né? A Joana pede oração para conseguir um emprego. Ela está precisando de uma porta aberta e Deus vai dar para ela. Pastor, como é que o senhor tem tanta certeza? Olha, Jesus falou: pedi, ser-vos-á dado. Então, todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Então, tenha certeza absoluta, querida, ore com fé e faça a sua parte, né? Ore com muita fé, determina aí no seu coração, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai abrir uma porta para você em nome do Senhor Jesus, tá bom? Quem mais aqui? Deixa eu ver se eu deixei de falar de alguém. Ainda não, tá tudo certo aí. Muitas pessoas chegando aqui, né? Em nome do Senhor Jesus.
Salmos, eu quero ler para você o Salmo de número 23. Salmo de número 23. Eu já li alguma vez aqui na live, quero ler novamente, né? Você sabe que a palavra de Deus, ela se renova. Você pode ler a mesma palavra várias vezes e ela nunca vai ter o mesmo sentido ou a mesma direção. Deus sempre mostra algo novo, algo diferente. Então, nós vamos ler essa palavra daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus. E Salmo de número 23, você pode mandar aí o seu comentário, pedido de oração, porque agora nós vamos ler a palavra de Deus, e após a palavra de Deus, eu quero orar por você, né? Como pediu aqui a Joana pela vida financeira, a porta de emprego, você que está desempregado, por favor, pega a sua carteira profissional, se ela estiver ao seu alcance, e deixa ela aí junto com você, porque eu quero abençoar a todos os que estão desempregados através da oração que será feita agora, tá bom? Você que está desempregado, você que não tem, você já faz dias que, olha, pastor, estou desempregado, não é por causa da pandemia, eu já venho desempregado antes da pandemia. Deus vai abrir essa porta para você. Pega aí a carteira profissional, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deixa aí junto com você. Você que está desempregado, você que está endividado também, né? Você tem uma dívida muito grande, você não sabe nem como vai pagar essa dívida. Coloca aí para oração. Você que tem uma causa na justiça, pastor, eu tenho uma causa na justiça, eu preciso de que o Senhor venha me dar vitória sobre essa causa na justiça, porque só Deus do meu lado, né? Ninguém está do meu lado nessa causa, então prepara aí também, porque nós vamos orar em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu quero ler o Salmo de número 23 com você. Como eu já disse, eu já li esse Salmo várias e várias vezes aqui na live, já li na igreja, né? E às vezes a pessoa fala, o pastor vai ler o Salmo de novo, né? Já tinha lido um tempo atrás, aí vai ler novamente? Sim, porque o Salmo 23 é um ensinamento e ele se renova, né? Toda a palavra se renova. A palavra nunca é a mesma, ela sempre se renova, porque ela é espírito e vida, tá bom? 23 e 46, vamos à palavra de Deus? Pode continuar mandando o seu nome, porque daqui a pouco nós vamos orar em seu favor. Olha só o que diz a Bíblia. O Senhor, diz o título, é o meu pastor, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem escreveu isso aqui foi o rei Davi, foi Davi. E ele começa o Salmo 23, como todos nós sabemos, dizendo e declarando que o Senhor é o pastor dele. Davi se coloca para com Deus como uma ovelha. E por que ele fala isso? Porque um dia Davi também já foi um pastor de ovelhas, já cuidou de ovelhas. E a ovelha, ela é totalmente dependente do pastor. A ovelha, ela depende do pastor. Por isso que o Salmo 23 é o Salmo do bom pastor, do Senhor. E ele se coloca como a ovelha. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, quer dizer, eu sou dirigido, sou guiado por Ele, por Deus. Deus é que me guia, Ele que me leva. Eu me submeto a Ele. Eu atendo a sua voz. Se você já teve a oportunidade de alguma vez ver um rebanho de ovelhas sendo conduzido, você vai observar que o pastor vai à frente das ovelhas. O pastor, ele vai na frente das ovelhas. E ele vai como que tocando as ovelhas, chamando elas através da voz dele. E as ovelhas são guiadas pela voz do pastor. Por isso que o Senhor Jesus disse lá para os fariseus, os religiosos hipócritas,
quando eles diziam assim, olha, o Senhor, chamando Jesus de mestre, Jesus falou para eles, olha, as minhas ovelhas, vós não sois minhas ovelhas, porque se fosseis minhas ovelhas, vós ouvirias a minha voz, vocês ouviriam minha voz, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem. Então, o pastor naquela época, ele ia à frente do rebanho, ele ia bem na frente do rebanho, guiando o rebanho. As ovelhas seguiam a voz do pastor, elas se guiavam pelo som da voz do pastor. Por isso que Davi falou, Senhor, o Senhor é o meu pastor, eu me guio pelo que o Senhor fala. Eu me apoio naquilo que o Senhor fala. Sabe por que eu estou falando isso, explicando isso para você? Porque o Salmo 23 está na geladeira de muita gente. O Salmo 23 está na carteira de muita gente. O Salmo 23 está na folhinha que a pessoa ganhou e pendurada na parede de muita gente. Na porta da empresa, enfim, na camiseta estampada. Mas o Salmo 23 não é um dizer. O Salmo 23 não é para ser recitado. O Salmo 23 é uma oração de Davi falando com Deus e também um testemunho do que é que eu e você precisamos fazer para que nada venha nos faltar. Não adianta a pessoa falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se ela não ouve a voz do pastor que é Jesus, não é do pastor Fábio, é do pastor que é Jesus. Porque o pastor que é Jesus ensina as ovelhas a amarem, ensina as ovelhas a perdoar, ensina as ovelhas a ser honestas, justas, corretas. O pastor que é Jesus, é isso que ele ensina, o amor ao próximo. E muitas vezes as pessoas, elas até falam que o Senhor é o pastor dela, mas quando Deus dá um conselho, ela não ouve. Aliás, foi isso, né, de ontem, né? A palavra que nós falamos ontem, também a respeito disso, que muitas são as pessoas que não dão ouvido para aquilo que Deus fala. Muitas são as pessoas que hoje estão sofrendo porque lá atrás não deram ouvidos para Deus. E aí Davi fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse faltará está no futuro. Davi está afirmando algo no futuro. Ele não está passando por isso, por nada naquele momento, mas ele está declarando pela fé. Ele está dizendo o seguinte, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está dizendo, Senhor, a minha confiança, a minha esperança é tão grande no Senhor que eu não temo, eu não fico com medo do futuro, eu não fico com medo do amanhã, eu não fico com medo das estatísticas, das notícias, eu não fico apavorado com nada, porque o Senhor é o meu pastor. E eu sei que quando o Senhor é o meu pastor, o Senhor não permitirá faltar nada na minha vida, porque quando eu era pastor de ovelhas, falho e pecador, as minhas ovelhas não tinham falta de nada. Davi até o perigo enfrentou por causa das suas ovelhas. Então, quando Davi declara isso, Davi está falando de algo que está dentro do coração dele, porque muitas vezes a pessoa tem o Salmo 23 na geladeira, na porta de casa, mas ela não vive isso de fato, de verdade, porque Deus não tem sido o pastor dela. O pastor dela tem sido os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu ódio, a sua injustiça ou a sua justiça própria, mas não tem sido o Senhor. Enquanto Ele não for o Senhor da tua vida, então você não terá a certeza da provisão do amanhã. E esta falta de certeza é que traz o desespero da alma das pessoas. Por isso as pessoas andam em desespero dia após dia, preocupadas. Da onde vem a ansiedade, se não da falta da esperança? Da onde vem a ansiedade, se não da falta da perspectiva
de melhora no amanhã. As pessoas entram em estado depressivo, em depressão, por causa da nítida impressão de que o amanhã será pior do que o hoje, porque ela não tem mais esperança de nada. E essa esperança foi diluída, foi dissolvida, porque ao longo do tempo da vida dela, ela não tem colocado o Senhor como pastor da vida dela. Ela tem colocado a confiança, a esperança dela no homem, idolatrando muitas vezes o homem é falho, o homem é pecador. O seu pastor não é o pastor de carne, esse pastor que está aqui falando com você agora é um pastor de carne e osso, falho, pecador. Não é esse pastor que não vai deixar faltar nada para você, é o pastor dos pastores chamado Jesus Cristo. Eu sou apenas um mensageiro. E aí Jesus está falando, o Senhor, Jesus, né? Davi, o Senhor é meu pastor, minha confiança, minha esperança, ela está no Senhor. Ela não está no bom desempenho do governo, do presidente, ela não está no bom desempenho disso, daquilo, não. Porque ainda que eu venha enfrentar lutas, eu sei que o Senhor é comigo. Aí ele diz, aí ele continua dizendo, ele me faz repousar em pastos verdejantes, quer dizer, é Deus quem me coloca em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, Davi atribui a Deus tudo de bom na vida dele. Davi diz assim, o Senhor é que me leva aos pastos verdejantes. Se eu cheguei em algum lugar, foi o Senhor que me trouxe. Eu estou nas águas de descanso, eu estou sendo refrigerado, a minha alma é refrigério, é refrigerada pelo Senhor. Sabe, hoje as pessoas vivem num apavoramento tão grande, tão imenso, e eu não estou aqui pregando para você amanhã sair de cara limpa pela rua, não é isso que eu estou falando, mas as pessoas andam apavoradas com tudo, porque a esperança dela não tem estado em Deus de fato de verdade. Ela tem o medo do amanhã, ela tem medo do que o amanhã vai trazer para ela, mas aqueles que são verdadeiramente ovelhas de Jesus, essas pessoas não, elas são como Jesus falou, não andeis ansiosos, preocupados com nada, com amanhã, vocês têm que se preocupar com hoje. O amanhã traz os seus próprios males, vocês têm que descansar em Deus, porque assim como Ele cuida das aves do céu, dos lírios do campo, da erva do campo, Ele também cuida de você. Então Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você agora, nesse exato momento, que eu e você não temos que nos preocupar com o amanhã, não é viver relaxadamente, não é deixar as coisas para lá, não, é não viver na preocupação, na ansiedade, na imaginação, no vislumbramento pessimista do amanhã, porque Ele é o pastor que não deixa faltar nada, é Ele quem cuida da existência da ovelha, Ele leva a ovelha. Quando você se deixa ser guiado por Ele, então Ele te guia aos pastos verdejantes, Ele te leva às águas de descanso. E você tem estado tão cansado ultimamente, é ou não é verdade? Você tem estado tão triste ultimamente, e você tem procurado esta água de descanso em tantas coisas, nos amigos, nos relacionamentos, na internet, nas simpatias, no que diz este, o que diz aquele. E aí Jesus está dizendo, se tu te tornares ovelha minha, eu vou guiar você às águas de descanso. Eu vou guiar você aos pastos verdejantes, mas eu só posso fazer isso se você ouvir a minha voz, porque o pastor não vai atrás da ovelha, ele vai à frente do rebanho e a ovelha segue a sua voz.
Quando uma ovelha se perde do rebanho é porque num determinado momento ela se distraiu. E aí Jesus está falando aqui para mim e para você. Salmo 23, e aí ele chega dizendo para a gente poder orar, né? Faltando aí 1 minuto para a gente orar. Ainda, aí olha só que tudo que Davi falou aqui nesse salmo estava no futuro. Estava no futuro. Ele não estava ainda passando por aquilo. Mas de antemão ele deixa declarado em oração, em cântico, em salmodiando, ele vem nessa declaração dizendo o seguinte, olha só. Ainda que eu ande, quer dizer, ele não estava andando, Senhor, o mundo é um mundo muito perigoso. A minha existência é cercada de pessoas que muitas vezes dizem que me amam, muitas vezes dizem que estão do meu lado, mas muitas vezes estão querendo o que eu tenho, estão tentando me apunhalar, são pessoas falsas. Eu já ouvi tanta gente dizer uma coisa na minha frente, depois eu fico sabendo que é outra. Senhor, essa existência, esse momento que eu vivo, é um momento de dificuldade, é uma hora difícil, os dias são maus, mas eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Davi disse assim, eu vou dizer uma coisa, Senhor, ainda que eu ande, ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele, Davi, não descartou o fato de um dia, uma hora, um momento da vida dele, ele pudesse ou fosse passar por algo. Davi não estava descartando isso, ele falou, pode ser que amanhã eu vá enfrentar uma notícia ruim dentro da família. Pode ser que amanhã eu venha enfrentar uma demissão, amanhã eu venho enfrentar uma doença, amanhã eu venho enfrentar um momento de crise, mas eu já estou dizendo que o Senhor é o meu pastor, e ainda que eu ande por esse vale da sombra da morte, chamada doença, depressão, chamada luta, chame-se o que quiser, eu não vou temer porque tu estás comigo. Eu não vou temer porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. E ele já disse, eu tenho tanta certeza que eu vou enfrentar a luta, mas que eu vou passar por ela, que eu já estou dizendo para o Senhor, pode preparar a mesa, na presença dos meus adversários, e unges-me, Senhor. Eu não quero que ninguém venha me ungir, o Senhor me unge a cabeça com óleo. O meu cálice vai transbordar, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, certamente, ele não tinha dúvida disso, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Casa do Senhor, aqui está dizendo comunhão, presença de Deus. Ou seja, Senhor, pode ser que eu vá passar amanhã pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer, Senhor, não vou blasfemar, não vou murmurar, não vou baixar minha cabeça, não vou abandonar a fé, não vou virar as costas, eu vou acreditar que o Senhor vai comigo aonde ninguém quer ir, que o Senhor anda aonde ninguém quer andar comigo. A tua vara e o teu cajado são isso que não vai me deixar, não vai me abandonar. Você pode ter certeza de uma coisa, você tenha duas certezas de uma coisa. Quando você entra no vale da sombra da morte, muitos, mas pouquíssimas são as pessoas que ficam do teu lado. E a segunda certeza que você tem que ter é que Deus vai com você nesse vale da sombra da morte. Você pode ir, vai, porque o bordão e o cajado vão consolar você. Autoridade, poder de Deus para te livrar, amor de Deus para resgatar você quando você se sentir perdido. E aí ele diz assim, a minha certeza é tão grande, que eu já estou dizendo para o Senhor, pode preparar a mesa, prepara a mesa do outro lado,
porque eu vou sair do outro lado do vale. E quando eu sair, eu vou ter na minha mesa toda a fartura de bênçãos, de prosperidade, de alegria, porque o Senhor vai ungir a minha cabeça com óleo. A bondade e a misericórdia vão sempre me seguir, porque eu fiz do Senhor o meu pastor. Eu fiz do Senhor o meu pastor. Vamos falar com Deus agora? É chegado o momento da oração. Eu quero orar com você agora em nome do Senhor Jesus. Vamos entrar na presença de Deus. Tenha certeza disso. Que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Vamos entrar na presença do Senhor. Pega o copo com água agora. Você que está aí, já passando talvez pelo vale da sombra da morte. Talvez enfrentando dias difíceis, de abandono, de esquecimento. Eu quero orar agora por você. Pega o pedido aí dos 70 dias. Segura na sua mão. Pega a carteira profissional, o desempregado. Porque assim como a mesa está preparada, a porta também já está aberta do outro lado desse vale. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os olhos aí onde você está. Vamos entrar na presença de Deus agora. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor me guia às águas de descanso. O Senhor refrigera a minha alma por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Senhor, nós entramos na presença do Senhor agora, o pastor da nossa vida. E nesse momento, meu Deus, não são poucos aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte. Seja ela, meu Deus, representada numa doença, representada no abandono, na tristeza de ver a família se dissolvendo, o casamento acabando, na tristeza, Senhor Jesus, de ver que as portas de um emprego têm estado cada vez mais fechadas para ela. E cada vez mais, meu Deus, ela tem se sentido, Senhor, triste por conta desta situação. Mas agora, Senhor, mesmo agora, neste vale chamado Vale da Sombra da Morte, o Senhor está com ela, o único que não a abandona. Como Davi, teu servo, disse isso, porque, meu Deus, essa é a característica do pastor, que quando a ovelha encontra-se num perigo, então, meu Pai, a vara, o bordão, o cajado, servem como consolo, como esperança para a ovelha, porque ela sabe que ainda que os perigos desse vale venham contra ela, não a atingirão, não alcançarão a sua vida. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor agora, ó meu Pai, levanta o teu cajado, a tua vara, o teu bordão, para, meu Deus, destruir as obras do diabo, para destruir, meu Pai, os espíritos do engano, da doença, das perturbações da alma, desta pessoa, meu Deus, que tem enfrentado a escuridão do vale, que muitas vezes, meu Senhor, ela tem vivido à base de calmantes, tranquilizantes para dormir. Tamanho, Senhor, o medo, o desespero que invade a alma dela. E ela pensa, meu Deus, muitas vezes,
desses momentos de crise, meu Deus, de pânico, que ela vai morrer. Mas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, meu Deus, tira desse coração, desta vida, esta perturbação maligna, essa perturbação que aflige a alma dela. Repreende, meu Pai, agora, em nome do Senhor Jesus, toda obra, meu Deus, maligna das trevas, que ora entrou na vida desta pessoa, talvez através, meu Pai, de uma obra de bruxaria, de macumbaria. Talvez essa pessoa foi, meu Deus, vítima, meu Deus, de uma força espiritual do mal, que entrou na vida do filho, da filha. Tudo para ela tem dado errado. Esta pessoa, meu Deus, que está desempregada, esta pessoa, meu Pai, que não consegue uma colocação profissional, as portas têm estado fechadas. Ó Deus, se porventura existir na vida dela alguma força maligna, alguma obra espiritual das trevas que tenha agido nesta vida, em nome de Jesus, meu Pai, que esse mal bata em retirada da vida dessa pessoa agora, que essa pessoa seja tocada pelo Teu Espírito agora, que as portas do emprego venham a se abrir. Meu Deus, visita cada pessoa que colocou o nome de um familiar. Meu Deus, aonde essas pessoas estiverem agora, visita elas, meu Pai, agora. Vá de encontro, meu Senhor. Vá de encontro, meu Pai, a vida dessas pessoas agora, libertando elas dos vícios da bebida, do vício das drogas, meu Pai. Essa pessoa, meu Senhor, que tem sido vítima, meu Pai, vítima, meu Deus, das drogas, ó meu Senhor, liberta esta família, cura esta família, meu Pai, essa pessoa que tem orado pelo seu filho, essa mãe aflita, essa pessoa, meu Deus, que tem sofrido, meu Pai, com a baixa autoestima, essa pessoa que não tem encontrado forças dentro dela, mas agora, meu Deus, eu peço através desta oração, visita essa pessoa agora, visita a vida dela agora, e em nome do Senhor Jesus, que todo o mal saia da vida dela, doenças, dores, essa pessoa que sente dores pelo corpo, essa pessoa que está sentindo dores agora, em nome do Senhor Jesus, saia todas as dores, e seja essa pessoa curada pelo poder de Deus agora, seja ela curada agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, consagra nesta oração esse copo com água. Essa pessoa levanta agora junto comigo esse copo com água. Sabe, meu Deus, não tem sido a vida dessa pessoa um mar de flores, um mar de rosas. Mas, meu Deus, ela tem acreditado e crido na Tua palavra. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que aconteça algo na vida dela, para que a esperança dela, para que a esperança não se desvaneça, não acabe. Meu Deus, que através desta oração, nós consagramos esta água, através dessa oração, e ao beber desta água, que ela sinta o Teu poder entrando no corpo dela, curando ela, meu Deus, de todas as enfermidades, seja qual for o problema, seja a doença, seja o vírus, a bactéria, o câncer, o tumor, não há nada impossível ao Senhor. Então, meu Pai, que através desta oração e desta fé, seja essa pessoa abençoada em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E todo que crê, diga amém e diga graças a Deus. Graças a Deus. Beba do copo com água, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Diga graças a Deus. Aí onde você está. Seja abençoado em nome de Jesus. Como é que você está se sentindo após essa oração, hein? Como é que você se sente agora? Como é que você está se sentindo aí? Eu tenho certeza que Deus tocou na sua vida.
Eu tenho certeza que esse Deus aqui do Salmo de número 23, que é o Senhor, o nosso bom pastor, Ele agora está te abençoando aí onde você está. Pastor, qual é o segredo da vitória? Porque eu já fiz tantas coisas, tudo que as pessoas mandam eu fazer, eu faço. Eu já fiz muitas e muitas coisas que ora me pedem para fazer isso, ora dizem para fazer aquilo. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho sempre ensinado aqui para todos. E mais uma vez, e mais uma noite, Deus nos ensina. O Senhor é o meu pastor. Sabe, só nesse primeiro verso do Salmo 23 está a resposta que você procura. O Salmo 23 não vai funcionar se o Senhor não for o seu pastor. O Salmo 23 não será uma verdade na sua vida, uma verdade palpável na sua vida, se o Senhor não for o seu pastor. Não adianta. Eu não vou ficar aqui enganando você, eu estou te ensinando em nome de Jesus. Eu quero que você aprenda. Porque não adianta você colocar na porta da geladeira: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou na tua carteira, e você for uma pessoa que não quer dar ouvidos a Deus. E dar ouvidos a Deus é dar ouvido ao conselho do Senhor. Por exemplo, eu vou falar uma coisa básica aqui que todo mundo já deveria saber. É muito simples. Eu vou ensinar para você. É bem assim, ó. Olha como é que é simples. Não há necessidade disso, daquilo. O que nós estamos fazendo aqui toda noite é orar, que Jesus ensinou isso. Não foi o que Jesus falou? Jesus disse: orai sem cessar. 70 dias de oração, 70 dias de perseverança. É tão simples o que eu vou ensinar para você, e é muito simples. Você vai ficar até chocado com o que eu vou falar para você. Não é fazer isso, ou fazer aquilo outro, dar cambalhota, virar ao contrário. Não é nada disso. É uma coisa só. É assim, ó. Quer anotar? Se quiser anotar, você pode anotar. Eu acho que não precisa. Mas se você quiser, você pode anotar. Olha só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás a Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Anotou? Pastor, não é possível que é só isso. É. Não, pastor Fábio, não é possível. Tem que ter uma matemática mais complicada. A bênção do Senhor tem que ser uma álgebra, pastor Fábio. Uma fórmula química complicadíssima que ainda ninguém conseguiu descobrir. Não. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar a Deus acima de todas as coisas, você só vai fazer aquilo que agrada a Deus. Você vai amar a Deus acima de tudo. E quem ama a Deus acima de todas as coisas nem sofre. Sabe por quê? Sabe por que as pessoas sofrem nos dias de hoje? Porque elas amam coisas, se apegam a coisas, fazem coisas. Tudo para ela é apego. Ela é toda apegada a um monte de coisa. Hoje aqui em casa, eu e minha esposa pegamos um monte de coisa que estava aqui dentro do guarda-roupa, botamos dentro de um saco e
Pode doar, fazer o que quiser. Porque as pessoas vivem acumulando coisas. Você sabe que tem gente que briga por causa de uma xícara que ela ganhou da vovó de não sei quem. Ela é apegada às coisas. E ela sofre, não só coisas, as pessoas também. E aí o Senhor fala, sabe por que você sofre? Porque a Bíblia diz, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo. Não é que você vai ser um relaxado da vida, não é isso. Mas você não é uma pessoa que ama coisas, você ama a Deus. E ao próximo como a ti mesmo, porque se eu amo o meu próximo, eu não quero o mal. Eu não desejo para ele o que eu não quero para mim. Assim como eu quero que o próximo... Por que há o perdão? Por que você perdoa? Porque você também quer que você também seja perdoado. Todo mundo quer perdão. Mas às vezes a pessoa não quer perdoar. Ame a Deus. Ame o próximo. Ah, pastor, isso aí eu sei. Esse é o problema. Você sabe, mas será que você tem feito? Será que você tem feito isso? Você tem amado o próximo? Você tem uma forma de amar? Uma forma de amar o próximo é essa daqui, ó. Se você não pode ajudar, faça uma oração pela pessoa. Não critique, não fale mal. Não entre nessa onda de apontar dedo. Não, compadeça-te dela como talvez você quisesse que alguém se compadeça de você, porque isso é ser cristão. Se compadece das pessoas. Para de ficar esperando alguém cair para você demonstrar sua justiça própria, como se você estivesse se colocando acima daquela pessoa. Não compete a nós. Ore por ela. Ame. Pastor, mas o senhor está falando isso por quê? Porque Jesus falou que quando eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu cumpro toda a lei e os profetas. Eu cumpro tudo. Toda a lei é cumprida nesses 2 únicos mandamentos. E também, de tabela, tudo que está escrito lá em Deuteronômio 28 se cumpre também. Porque quem ama a Deus, obedece a Deus. Não tem dúvida em obedecê-lo, porque não existe fé sem obediência, não existe obediência sem fé. É tão simples ser abençoado. O problema é que para amar a Deus, você tem que abrir mão do seu apego às coisas. E para amar o próximo, você tem que abrir mão do seu orgulho. E muitas vezes as pessoas são tão orgulhosas, muitas vezes as pessoas não querem abrir mão. E quando você não faz isso, quando você não abre mão, você não tem capacidade para fazer, para amar. Agora, você tem que aprender isso. Pastor, mas como é que eu faço isso? É simples. Jesus disse, não pode o ramo dar fruto de si mesmo se este não estiver ligado na videira. Enquanto eu e você não estivermos ligados na videira, não dá para produzir esse fruto chamado amor. E como é que eu me conecto com a figueira, com a videira? Como é que eu sou conectado? É simples. Jesus também disse, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Através da oração, eu e você somos enxertados nessa videira
chamada Jesus. Por que você acha que tem pessoas que quando vão para a igreja, abrem o coração para os ensinamentos de Cristo, daqui a pouco a pessoa está perdoando, está amando, a pessoa está mais calma, ela não muda da noite para o dia, porque não existe mudança instantânea. A única coisa que é instantânea, e nem tão instantânea é miojo, né? Que você bota lá em 5 minutos, está pronto. Não existe cristão de 5 minutos. Mas o que existe é uma prática, uma perseverança, uma insistência, para que você se torne uma nova criatura em Cristo Jesus. E conforme você caminha em direção a isto, as bênçãos de Deus vão alcançar você. E aí você entende por que aqui eu não falo e não incentivo e não ensino ninguém a ficar fazendo coisas aí fora que você sabe muito bem que faça isso, pegue aquilo, participe disso, vire de ponta cabeça, põe a vassoura atrás da porta. Não há necessidade de nada disso. Ame a Deus. Ame a Deus. Pastor, o que é isso? Amar a Deus. Leia a Bíblia. Busque a Deus. E você vai ver que Ele vai despertar isso no seu coração. Sabe por quê? Não é difícil amar a Deus, porque nós fomos criados para amar a Deus. Esse é o princípio da criação. Amar ao próximo é consequência do amor a Deus. Quem ama a Deus ama o irmão. Quem ama o irmão ama a Deus. Compreende isso? Vou repetir. Quem ama a Deus ama o irmão. E quem ama o irmão ama a Deus. Não é o fato, ou não é a tua denominação, a minha denominação, você ir naquela igreja ou naquela outra, que vai salvar você. Não, você pode ir em qualquer outra igreja. Se você não amar a Deus e não amar ao próximo, você não vai ver Deus na sua vida. Entende isso? Então, se você praticar isso, o Senhor do Salmo 23 não vai deixar faltar nada para você. E ainda que você venha andar no vale da sombra da morte, você vai sair lá do outro lado. Pode ter certeza disso. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou testemunha de muitos vales que eu já passei, que eu já atravessei, e que eu estou aqui de pé, porque o Senhor tem sido meu pastor. Nada me faltará. E eu tenho certeza que Ele também será o seu. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, meus amados, em nome do Senhor Jesus, amanhã vai ter culto na igreja, 7 da noite, tá bom? 7 horas da noite, culto da libertação, cura divina e também oração pela família, tá bom? Travessa São Geraldo, número 70, em nome do Senhor Jesus, tá certo? E domingo, o grande culto de busca do Espírito Santo às 8 horas da manhã. Mas deixa eu cumprimentar vocês, tá bom? Para quem eu não cumprimentei ainda, tá? Anselmo Andrade, verdade, pastor Isadora Ferreira, já falei, né? Adriane, Gessé, Jaquilari, Cíntia Rocha, quem mais aqui? Em nome do Senhor Jesus, Socorro Moraes, Joana Bergas, Jete Rocha, Deus abençoe. Socorro Aguiar, Cleide Miranda e mais pessoas aqui comentando. Bruno Panzonato, né? Glória a Deus, aleluia, Bruno, Deus abençoe. Bispo Renner, da Celebrai, Deus abençoe, a paz do Senhor, está dizendo aqui. Causa na justiça, trabalho, eu trabalhei até hoje nada, você vai receber em nome de Jesus. Eu tenho uma causa na justiça e preciso vencer, já venceu em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Queridos, fica com Deus, amanhã eu estou de volta, né?
Amanhã eu estou de volta com todos vocês com mais uma palavra dessa daqui, abençoada para você, com mais uma palavra de fé e de sabedoria também. Não sei se você tem percebido, mas Deus tem nos ensinado muito essas noites, essas madrugadas, né? Então, que Deus te abençoe, ótima noite para você, ótimo dia para você, tá bom? Fica com Deus, compartilha a live aí, me ajuda a pregar a palavra de Deus, tá bom? Não é me divulgar não, é pregar a palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, forte abraço.